vamos ver Os o vídeo. jogadores mais Eu vou ver um valiosos filme do depois. mundo hoje são Mbappé, Yamal, Haaland, Vini Júnior. Mas e se a gente entrar no túnel do tempo e for buscar lá atrás quem eram os caras mais valiosos há 2 décadas? Nesse vídeo, com a ajuda de uma lista do Transfer Market, a gente vai voltar um pouco no tempo, trazer um pouco de nostalgia para falar então dos 20 atletas mais valiosos de 2005. Tá. Nesse ano, a febre na internet brasileira era o Orkut. E no futebol brasileiro, quem tava muito em alta, a febre na internet brasileira era o Orkut. Pô, pior que eu tinha Orkut, tá? Ó, eu tinha Orkut. Como que chama aquele negócio de Gmail? Como que chamava aquele negócio de e-mail, mano? MSN. Eu tinha MSN também, fi. Aí, tonto. Mano, meus MSN não pegavam um like, mano. Uma dureza. E no Eu era futebol muito brasileiro, flop. quem tava muito em alta era o Kaká. Ele abre a nossa lista aqui valendo 30 milhões de euros na época. Ele tinha chegado no Milan em 2003 vindo do São Chegou, Paulo, fi, eu começou tinha- já sendo eu campeão tinha italiano MSN. e depois ajudaria o Milan a chegar na final da Champions de 2004-2005, aquela perdida pro famoso Milagre de Istambul. Um fato que talvez você não conheça de 2005 é que o Yahoo ainda era um site 2 vezes mais popular que o Google, tá? Caralho. E também um pouco mais desconhecido é o próximo da lista aqui, o 19º lugar, o atacante Gilardino, que também valia 30 milhões de euros e foi jogar no Milan Eu com não o lembro Kaká muito desse justamente caboclo, em 2005, depois de fazer Sai daí, 2 Camargo, você temporadas só tem 20 anos. É, eu vou mentir porque eu usava MSN na minha live, eu sou imbecil do caralho, seu filho da puta. Por que eu vou mentir isso, seu idiota? excelentes pelo Parma, onde em cada uma delas ele meteu 23 gols na Porra, Série A eu, hein? italiana. No Porra, Milan rapaziada, ele muito fez uma idiota, passagem ok, de altos e baixos, mas talvez 2005 tenha sido um dos melhores anos da sua carreira, que não foi nada mal, né? Em 2006 ele tá no elenco da Itália campeão do mundo, e em 2007 ele tá no elenco do Milan campeão da Champions. Quando eu penso no Gilardino, na hora vem pra mim ele com a camisa da Fiorentina, fazendo dupla de ataque Eu não com lembro o muito desse Romelu cabrão aí, Muto. não. Quem lembra? Saudosos tempos, né? Faz tanto tempo que já deu tempo do Gilardino ficar semi-careca e virar treinador de futebol. Até aqui a gente só falou de Milan, né? Mas o 18º colocado é justamente o responsável por marcar o gol que iniciou a reação do Liverpool no Milagre de Istambul. É o Gerrard, que também estava avaliado em Esse é 30 superestimado. milhões de euros, um dos gênios daquela Esse é geração e que superestimado. levantou a Eu taça falo em uma das mesmo. finais mais incríveis de Champions na história. Ele é cria da base do Liverpool e aí pela metade de 2005 o cara já tinha simplesmente uns 300 jogos pela equipe, tá? E isso com 24 anos de idade, com um detalhe, naquela época o Chelsea queria o Gerrard. Tentaram contratar o homem, fizeram uma proposta de 32 milhões de euros, porém não deu certo por um motivo bem peculiar. Os torcedores do Liverpool fizeram ameaças à família do Gerrard, queimaram camisas dele e tudo mais. E no final das contas o Liverpool ofereceu um novo contrato, ele aceitou e ficou. Parabéns Hoje aos ninguém lembra muito bem envolvidos. dessa história porque, obviamente, ele virou uma lenda espetacular por lá. E se o Gerrard não aceitou o Chelsea, um cara que já tava lá era o Drogba, que é o 17º da lista valendo 31 milhões de euros. No ano do lançamento do primeiro God of War, né, 2005, o Drogba tinha sido trazido pro Chelsea pelo Mourinho, numa situação bem peculiar, né? Porque ele tava muito bem no Olympique de Marselha, tinha feito uma campanha fantástica na Copa da UEFA para levar o time pra final em 2004. Aí o Mourinho pediu a contratação dele e o dono do Chelsea na época perguntou: "Tá, mas quem que é esse cara aí?", né? E o Mourinho respondeu assim: "Pague e não faça mais perguntas". Na época, então, o Drogba Não foi se pro Chelsea arrependeu, por né? cerca de 38 milhões de euros, virando a transferência Caralho. mais cara da história do clube, o que é doideira, porque hoje o Chelsea contrata de baseada e praticamente qualquer jogador ali já vale mais do que 38, né? E deu muito certo, porque em 2005 o Drogba é campeão da Premier League com o Chelsea depois de mais de 50 anos de seca dos Blues no campeonato inglês. E ele já começa em 2005 também a campanha da Premier League 2005-2006, onde eles são campeões novamente. Então foi um ano realmente mágico aí pro Didier, que se tornou um dos grandes atletas da história do Chelsea. Em 2005 nasceram jogadores como Arda Güler e o zagueiro Hausen, ambos do Real Madrid, mas o 16º colocado da lista aqui é o Samuel Eto'o, Olha aí. valendo 31 milhões de euros, que na época jogava pelo Barcelona.
chegando na temporada anterior, depois do Real Madrid desistir de comprá-lo de volta. Por quê? Porque eles tinham atingido o limite de não europeus no elenco. Um detalhe de que esse é um limite que existe até hoje, tranquilo? Só que muitos jogadores não europeus acabam tendo passaporte europeu ou conseguindo a cidadania, como foi o caso do próprio Vinícius Júnior, por exemplo. Então, em geral, não é um problema tão grande assim hoje em dia. De qualquer forma, com o Eto'o no elenco, o Barça se aproveitou muito do talento dele para vencer a La Liga tanto na temporada 04-05 quanto na 05-06, com o camaronês sendo o artilheiro das duas edições. Basicamente estava jogando um absurdo, e numa dessas comemorações de título aí, o Eto'o não perdoou seu antigo clube, né, o Real Madrid, e incentivou mais de 100 mil torcedores culés a cantarem. 2005 também foi o ano do lançamento de um grande clássico, o CPM 22, que soltou 1 minuto pro fim do mundo. E o 15º da lista é um jogador que passou uma temporada sem fazer um golzinho sequer. Era o fim do mundo pra ele. Era o Shaun Wright-Phillips do Manchester City, que valia 31 milhões e meio de euros. A gente tá falando de um City ainda pré-grana, então ele é o único representante dos caras na lista, acredite se quiser. O Wright-Phillips é filho adotivo da lenda inglesa Ian Wright e em 2005 se despediu do clube saindo pro Chelsea justamente por 31 milhões e meio de euros, que era o valor dele na época. E o mais curioso é que o ano de 2005 dele foi dividido em duas partes bem diferentes, né? Na primeira metade ele tá metendo gol pelo City, mano, jogando pela... Filho de quem? Lenda de quem? Caralho, mano, tô muito leigo, cara. Seleção inglesa, tudo certo, tudo pleno, tudo normal. Só que na segunda metade as coisas dão muito errado. E aí lá no Chelsea ele passa a temporada 2005-2006 sem fazer sequer um gol. Jogador de ataque. E ele fez mais de 40 jogos na temporada, cara. Ô, louco, aí é ruim, não, louco. Mas você pode estar se perguntando, pô, pera. Pode parar. O Wright-Phillips tava valendo mais que o Kaká, que o Eto'o. Pois é, meus amigos, vale lembrar que a gente tá falando de valor de mercado. É um negócio meio complexo que envolve diversas variáveis. Por exemplo, a idade do cara, a liga e o clube onde ele jogava, o tempo de contrato que ele tem, o impacto que ele tava tendo em campo. Tem muita coisa envolvida ali. É bom sempre lembrar porque a gente não tá ranqueando quem que eram os melhores de cada ano, tá? O Wright-Phillips não era melhor que o Kaká nem no sonho dele. E por falar em Kaká, lá vamos nós de novo voltar pro Milan, porque o 14º da lista é o Nesta, que estava avaliado em 33 milhões de euros e que, fica o spoiler, é o único zagueiro desse vídeo. Como a gente sabe, posições defensivas não costumam ser tão valorizadas aí quanto atacantes, pontas e por aí vai. É mais um cara que chegou na final da Champions de 2004-2005, né? E nessa época aí, a excelente defesa do time do Carlo Ancelotti era uma das melhores do mundo e o Nesta foi eleito pro time da temporada de 2004. Ronaldinho, Eto'o. Quem é esse cabrunco aqui que eu não tô reconhecendo? Lampard, Zidane, esse aqui eu não tô reconhecendo. Nesta, Cafu e Maldini e Dido. Michel. Esse aqui eu não tô lembrando quem é, não. Esse nem esse. E o rosto assim eu não tô lembrando quem é, não. Ah, o Theo, do Chelsea. 2005 pela FIFA. É que, porra, mano, o Theo eu só lembro dele depois de velho. Ele novo eu nunca lembrei. Pro ao lado ali da maioria dos seus colegas de defesa. E inclusive a gente sabe que Nesta mais Maldini na zaga era uma dupla extremamente apelona. Por falar em apelão, em 2005 entrou em ação o Protocolo de Kyoto, supostamente um acordo entre países para apelar que todos tomassem atitudes aí contra as mudanças climáticas. A gente sabe que não deu muito certo. Agora, o que deu muito certo foi a passagem do 13º lugar da lista, o Lampard, pelo Chelsea. Ele estava avaliado em 35 milhões de euros e no ano de tomou taca do Corinthians também. Em 2005, não só ele é campeão inglês pelo Chelsea, né, como a gente falou lá na parte do Drogba, como ele também é eleito jogador do ano na Premier League, vence a Copa da Liga, Vocês acham ele melhor que o Gerrard? Copa da Inglaterra, tudo no mesmo ano, e foi só o começo porque ele passa mais muitos anos no Chelsea e se transforma num dos maiores jogadores da história do clube. É curioso que quando eu comecei a acompanhar o futebol inglês, por algum motivo eu não gostava do Lampard. Aí um dia eu tive um papo com um camarada que também acompanhava a Premier League e ele me convenceu que o Lampard jogava demais. E a partir dali eu comecei a admirar muito o futebol do Frank. E vocês perceberam que a lista, por enquanto, é meio que Milan mais Premier League. 2005 não foi só o ano do lançamento do Xbox 360, mas também o ano em que a Premier League estava ficando mais rica
E o Milan ainda tinha muitos jogadores de elite. E com isso a gente pode puxar uma comparação muito interessante, né? Recentemente o Matheus Cunha foi vendido para o Manchester United por cerca de 74 milhões de euros. Sendo que o 12º nome da lista aqui é o Adriano Imperador, que na época estava avaliado em 35 milhões. Aí tu pensa, peraí. O Matheus Cunha tá valendo o dobro do que o Adriano valia? Como é que pode um negócio desse, né? Com todo respeito ao Matheus. Olhando os números frios assim, parece loucura, e de fato é. Só que tem um detalhe muito importante, a gente tá falando dos valores aqui como eram na época, tá? Em 2005, 35 milhões. Porém, a gente achou uma calculadora que considera a inflação do mercado do futebol nesse período. Bonito. E se a gente for nessa calculadora e botar o valor do Adriano Imperador de 35 milhões em 2005 e traduzir para valores de hoje, corrigidos pela inflação, dá que o Adriano hoje seria avaliado em cerca de 168 milhões de euros. Puta que pariu, moleque. Caralho, é muito dinheiro. Meu Deus do céu. O que, assim, parece bastante justo. Tá bem mais alinhado com o que valem aí os melhores jogadores atualmente, né? Esse valor que o Adriano Imperador teria é basicamente o que vale o Vini hoje em dia, mais ou menos. E o Impera dispensa apresentações, né? Mas em 2005 ele tava na sua segunda passagem pela Inter de Milão, agora sim sendo coroado Imperador. Naquele ano ele fez 28 gols em 51 partidas, foi um dos vice-artilheiros da Champions 2004-2005, para não dizer que venceu a Copa das Confederações com o Brasil sendo artilheiro, foi eleito o melhor jogador do torneio e ainda meteu 2 buchas pra cima da Argentina na final. Eu tô achando que 168 milhões de euros estaria barato, hein? Um fato muito marcante de 2005 também foi o falecimento do Papa João Paulo II, que levou milhões de pessoas para sua despedida lá no Vaticano, e do ladinho tava o 11º nome da lista, o Totti, avaliado em 35 milhões de euros, ele que é uma lenda absoluta da Roma. Olha o Totti. Mas que naquele momento, sabe em qual clube que ele jogava? Pô, na Roma mesmo, obviamente, o cara nunca saiu de lá, pô. Até porque Roma não foi construída em um dia, né? E nem o legado do Totti, que foi sendo pavimentado aí ao longo de mais de 2 décadas. Mas curiosamente o Totti talvez seja o jogador que tenha tido o pior desempenho em 2005 de todos aqui da lista, porque a temporada 2004-2005, por exemplo, foi bem complicada para Roma, que terminou em 8º no campeonato italiano, só que apenas a 3 pontos da zona da degola. A briga no campeonato italiano, só que apenas a 3 Caralho, que loucura. Do 8º até... Nossa. pontos da zona da degola. A briga contra o rebaixamento foi uma completa loucura e o time do Totti chegou a ficar 11 jogos sem vencer na reta final do campeonato ali em 2005. Mano. E o Totti em si também teve um ano de 2005 um pouco complicado, chegando a pegar um período de suspensão por causa de uma agressão que ele cometeu. Então, bem verdade que a Roma foi vice da Copa da Itália, mas estava passando por um período complicado e ele tá nessa lista aqui, né? Só mostra como o Totti era acima da média. Tava num patamar superior ao que a Roma representava, né? E só tava lá por lealdade mesmo. Vale lembrar da incrível história de como ele rejeitou uma transferência pro Real Madrid um tempo antes, né? 2005 também foi o ano de nascimento do Vitor Roque. Olha o Tigrinho! Atacante brasileiro, o 10º nome da lista. Era o Ronaldo Fenômeno, avaliado em 35 milhões de euros. O R9 estava na sua 3ª temporada pelo Real Madrid, vindo como artilheiro de La Liga, né? Mas a temporada 2004-2005 foi um pouco mais difícil para ele e para o clube, que viram o Eto'o e o Barcelona levarem tudo ali. A partir dessa temporada ali, o valor do Ronaldo começaria a cair, né? Ele sairia um pouco do seu auge já. E depois a gente sabe a saída pro Milan, a ida pro Corinthians. Opa! E por aí vai. Temos um vídeo especial sobre o Ronaldo Fenômeno aqui para você conhecer cada detalhe da história dele. 2005 marcou o triste, doloroso fim da vagabanda. Meu Deus do céu, caralho. Caramba, cara, que preocupado agora. E também outro fim doloroso que foi a saída do Patrick Vieira do Arsenal. Craque! Ele que é o 9º lugar da lista aqui também avaliado em 35 milhões de euros. O Vieira foi um meia francês importantíssimo na temporada invicta do Arsenal na Premier League, mas que viu o time amargar um vice-campeonato pro rival Chelsea na temporada 2004-2005. E aí... Todo mundo fala que ele é muito bom, mano. E aí quando a temporada... Eu vi alguns lances no YouTube, né? Não é da minha época, nem fudendo. A temporada acabou, ele foi vendido para a Juventus por cerca de 20 milhões de euros, depois de ganhar 10 títulos pelos Gunners. O Vieira... Premier League invicta vale mais que uma Champions? Pô, mano, você só faz pergunta burra ou Gui 5844? Caralho, loucura.
Rapaz, pergunta burra, mano. Um time que perdeu 20 vezes foi campeão da Premier League. É o mesmo título de um é o mesmo título de um time que ganhou invicta, cara. Champions League, cara. Mas aí, vou falar pra você. Era absolutamente gigantesco no meio campo, né? Tanto pela capacidade de roubar a bola como de criar jogo. E o Florentino Pérez, presidente do Real, que muito quis o jogador aí, né? Chegou a dizer na época que o Vieira era o melhor do mundo na sua posição. O problema é que ele vai pra Juventus, vence o campeonato italiano na temporada 2005-2006, só que é aquela Série A manchada pelo escândalo de corrupção que rebaixou a Juventus pra segunda divisão, tirou o título dela e assim o Patrick Vieira foi embora depois de uma temporadinha apenas. Em 2005, a República da Irlanda tomou uma atitude muito importante. Eles trocaram aí as placas de trânsito de milhas para quilômetros. Tá. Muito melhor, mais fácil de entender. Mas esse lance de mudar a unidade de medida vai ser muito importante pro oitavo nome da lista aqui, que é o Buffon, que também estava avaliado em 35 milhões de euros. E obviamente ele é o único goleiro dessa lista. E para aparecer um goleiro aqui, só sendo o Buffon mesmo, né? O Didi já tinha feito história no mercado de transferências quando o Parma vendeu ele aos 23 anos por incríveis 52 milhões de euros em 2001 para a Juventus. Né? Um recorde na época para um arqueiro e até hoje um valor altíssimo, tanto é que atualmente o Buffon é o terceiro goleiro mais caro da história. Só dois ultrapassaram ele. Agora, tem uma curiosidade muito incrível sobre isso, porque o euro, a moeda, né, foi adotado no comecinho de 2002 e a transferência do Buffon foi em 2001, então ela ainda foi feita em lira italiana, que era a moeda da época. Portanto, o valor da transferência do Buffon já é uma conversão feita ali. E a gente consultou um demonstrativo financeiro da Juventus em 2002 para cravar que lá na contabilidade, na conversão ali das moedas, eles botaram o Buffon como tendo custado 52 milhões de euros. Curiosamente, o Buffon passa a metade final do ano de 2005 machucado, é campeão daí daquela temporada com a Juve, né? Mas obviamente mesma coisa, vai ser rebaixado, só que o Buffon fica e joga a Série B pela velha senhora. E depois, em 2006, ainda é campeão do mundo pela Itália, sendo o melhor goleiro. Então, certamente, esse período aí foi bem conturbado pro Buffon, né? Tu é o melhor goleiro do mundo, o mais caro goleiro da história, campeão da Copa do Mundo, mas tava jogando a Série B. Deveria ser uma tortura pra ele, né? Eu vi o Buffon jogar e nasci em 2007. Não viu. Não viu nem fudendo. Com todo respeito, não viu nem fudendo. Tá louco, mas nem fudendo que tu viu. Não viu, não. Tu viu no PSG ali no banco lá, carregando o Gatorade pro Neymar, né? Pô, gente, mas aí, caralho, não é o Buffon. Aí, é o primeiro jogador campeão do mundo atuando na Série B? Ah, não, pô, o Marcos também. Opa, onde que o Marcos jogava? Ele não estava na Juve 2015? Viado, ele não... O moleque que nasceu em 2007, ele não vê o Buffon em 2015. Mas o moleque tem 8 anos de idade, tá ligado? Ainda mais no campeonato de fora. Ou o pai dele é apaixonado por futebol europeu, ou... Claro que viu o que, Catizinho? Tá louco, cara. 2015, cara. O moleque tem 8 anos de idade, cara. Pode ser idiota, mano. Tá ligado? 2015 o moleque tem 8 anos e é Champions League, mano. É fora da realidade, mano. Tá ligado? O moleque de 8 anos de idade não acompanha a Champions League, mano. Só se o pai dele botar ele na frente. Eu sou 07 e vi o Buffon em 2015, viu? Por falar em tortura, em 2005, a Shakira lançou a música La Tortura. É, você pode lembrar. Você pode lembrar o Buffon lá na final da Champions League tomando o gol do Neymar. Você vê, é você lembrar, pô, o ano do cara. Isso é impossível, tá ligado? Isso é impossível. Pô, por exemplo, 2010, eu recordo alguns lances de Copa. Eu tenho 7 anos de idade, eu lembro algumas coisas. Mas, pô, lembrar de tudo, impossível, tá ligado? Impossível. Que foi um dos grandes hits internacionais daquele ano, junto com Candy Shop, do 50 Cent. E claro, uma das melhores músicas de todos os tempos, Feel Good Inc. do Gorillaz. E um cara que se sentia muito bem em 2005 era o Michael Ballack, o 7º colocado aqui da lista. Esse cara vai pro Real Madrid depois. Está avaliado em 35 milhões de euros. E finalmente, cara, a gente precisou passar de mais da metade da lista pra sair da Série A italiana e da Premier League, né? Porque o Ballack jogava na Bundesliga. Naquele ano de 2005, ele era um dos principais, se não o principal nome da seleção alemã, já ostentando a braçadeira de capitão, enquanto pelo Bayern foi campeão da Bundesliga 2004-2005, também campeão em 2005-2006, ganhou a Copa da Liga Alemã extinta, né, em 2005, também foi campeão da Copa da Alemanha nas
2 temporadas. Então, cara, em 2005 o cara tava ganhando tudo que podia ganhar basicamente, levantando taça o tempo todo, mas o que talvez você não sabia é que nessa época aí o Ballack atravessava a fase mais goleadora da sua carreira. Pois é, você provavelmente lembra do Ballack jogando um pouquinho mais atrás no meio campo, só que em 2004 e 2005 ele jogava um pouco mais avançado e meteu 20 gols na temporada. Em 2005 e 2006 não foi tão diferente, meteu 16. Então o homem estava simplesmente voando e se justifica estar tão bem avaliado, né? Pra desespero do Bayern. Ele jogou no Chelsea em 2012? Eu acho que ele jogou no Chelsea também. Pro Chelsea. Aí, ó. O Chelsea apareceu já umas 50 mil vezes nessa lista, né? Mas faz sentido. E em 2005, o campeão brasileiro foi o Corinthians. Naquela temporada, com a polêmica da... O campeão brasileiro... Não, calma, que isso vai mudar, que o Internacional tá lá preocupado em reivindicar o título de 2005. É um negócio, hein? Brasileiro tá foi o Inter Corinthians, naquela temporada, com a polêmica da máfia do apito, das partidas ali remarcadas, o Internacional chora até hoje, e quem foi o grande craque do Coringão naquele campeonato foi Carlitos Tevez, que ele é muito craque, mano. Depois jogou com o 6º nome da lista aqui, ele que era o Wayne Rooney, avaliado em 30... Feio pra caralho. 7 milhões e meio de euros. Já voltamos pra Premier League, né? Impressionante. E dessa lista inteira, o Rooney era o mais jovem, tá? Ele tinha apenas 19 anos e em 2004 e 2005 tinha completado a sua primeira temporada pelos Red Devils, depois de ser comprado por 37 milhões de euros junto ao Everton. E em 2005 ele não ganha nenhum título pelo Manchester United. Então o que justifica ele estar aqui na lista é justamente o simples fato de que ele era um cara muito jovem, com um potencial absurdo e que já era figurinha carimbada na seleção inglesa. Em 2005 lançou The Office, pra muitos aí a melhor série de comédia de todos os tempos. E por falar em melhor, o 5º colocado da lista aqui era justamente Rooney, o melhor do mundo ali na... Ah, mano, por carreira é o Rooney, né, o Pedro Araújo. Por carreira é o Rooney. O Rooney, pô, ganhou a Premier League, ganhou Champions. É o maior... Acho que ele ainda é o maior artilheiro da Inglaterra, né? Mas não sei, eu pego o final de carreira do Rooney, viado. Mas, pô, eu acho o Kane melhor, mas eu posso estar errado. É que eu não lembro muito do Rooney. Eu vejo ele no finalzinho. Metade de 2005, o Shevchenko avaliado em 38 milhões de euros. Eu acho o Kane melhor, mas não tenho muita certeza do que eu tô falando, por eu não ter visto tanto o Rooney. Atual detentor da bola de ouro, avaliado em 38 milhões de euros, que era o atual detentor da bola de ouro depois de ter vencido em 2004 jogando pelo Milan. O ucraniano Sheva nessa época estava tão em alta que ele foi nomeado para o FIFA 100, uma lista supostamente compilada pelo Pelé dos 100 melhores jogadores da história do futebol. Futebol acabou. Futebol acabou. Acaba o futebol. E que curiosamente tem 125 nomes. Acho que o rei não conseguia se decidir, né? Agora certamente é uma escolha a lista ter 125 nomes e mesmo assim chamar a FIFA 100. E como deu pra perceber por vários nomes aqui da lista, o Milan era um dos times do momento, né? Uma das potências aí no planeta Terra. E o Shevchenko era o grande artilheiro do time, tava metendo gol a rodo, por isso se justifica. Porém, né? 2006, adivinha? Ele saiu pro Chelsea. Inacreditável, né? Ele pode estar, não. O Shevchenko não tá no top 100 melhores da história do futebol. Não tá. Não tá. Não vai. Top 100 melhores? Não vai. 20 anos atrás, os Blues já queriam contratar aí todos os melhores jogadores do planeta. É brincadeira. E a gente continua nessa... Então tu é burro. Se você pegar dessa geração, vai ter uns 20 melhores que ele. Tá ligado? Se você se for pra geração 90, 2000, já vai dar uns 60. Se você for pra época do Pelé, vai dar 100. Tá ligado? Você acha 100 jogadores melhor que ele. Ainda 100 mais... Mano, se a gente pegar goleiro, zagueiro e atacante, fudeu. A gente acha 100 jogadores melhores que o Shevchenko. Tatuada, porque eu tô falando de qualquer posição. De qualquer posição. Tipo, lateral, zagueiro, goleiro, jogador melhor, tá ligado? O lugar da lista era justamente Michael Essien, que havia Puta que pariu, esse maluco era muito hypado. Acabado de assinar com o Chelsea, campeão inglês. O Chelsea de novo, né, cara? Mas assim, o Ghanès Essien tinha jogado muito bem pelo Lyon, tinha acabado de concretizar uma transferência pro Chelsea por 38 milhões de euros. Portanto, ele estava avaliado naquela época em 38 milhões de euros. Fica evidente o motivo dele estar avaliado nesse número aí, né? Foi exatamente o que o Chelsea pagou por ele, mostrando ali claramente que o Roman Abramovich não tava de brincadeira, tava abrindo a carteira, contratando alguns dos melhores jogadores do mundo e todo o sucesso que veio depois aí com muitos dessa geração
geração não foi à toa. 2005 também foi o ano de lançamento de uma das plataformas mais conhecidas do planeta Terra, onde você está agora mesmo. Exatamente, 2005 lançou o YouTube. E chegando aqui em terceiro lugar também temos um cara que era um dos mais conhecidos do planeta no mundo do futebol, o Ruud. O Chelsea é o time mais rico ao longo da história? Não, eu acho que é o Real Madrid. Eu acho que é o Real Madrid, viado. Porque, porra, o Chelsea antigamente era inexistente. O Real Madrid sempre teve dinheiro, sempre foi relevante. Johannes Martinus van Nistelrooy. Um nome que mais parece um filósofo antigo, mas que vocês conhecem, obviamente, pelo apelido, né? Ruud van Nistelrooy. Antes de ir pro Real Madrid em 2006, o atacante holandês botava medo nas defesas adversárias jogando pelo Manchester United, sendo artilheiro da Champions na temporada 2004-2005 com 8 gols em 7 jogos e marcando uma porrada de gols também na Premier League 2005-2006. Ele estava avaliado em 41 milhões e meio de euros, era um dos melhores jogadores do planeta, porém o fato dele estar jogando na Premier League naquela época talvez já tenha dado uma inflacionada no valor dele. Afinal, o homem era atacante igual o Shevchenko, mais velho que o Shevchenko, não era o melhor do mundo igual o Shevchenko, mas valia mais que o Shevchenko. 2005 é o ano de nascimento de Désiré Doué, mas naquela época a gente já tinha um francês estourando absurdamente e aparecendo em segundo lugar na lista, valendo 45 milhões de euros, era o nosso querido Thierry Henry. Ele jogava na Premier League também, mas o valor dele aqui é completamente justificável. O Thierry Henry estava imparável naquela época, tanto é que em 2005 ele é um dos artilheiros da Europa com 25 gols e foi artilheiro da Premier League tanto na temporada 04-05 quanto na 05-06, ou seja, jogou uma barbaridade e era um dos melhores jogadores do mundo sem dúvidas. Agora, o que ele fez em 2006, ninguém liga, beleza? O tema aqui é 2005, 2006 esquece, ninguém quer saber. E o primeiro lugar da lista só podia ir pro cara que foi o mais valioso jogador antes da era Cristiano Ronaldo e Messi. E que além de ser o mais valioso, também acabou o ano de 2005 sendo eleito o melhor jogador do planeta de forma indiscutível, valendo 50 milhões de euros, o nosso querido Ronaldinho Gaúcho em primeiro lugar. Vocês lembram daquela calculação? Cara, eu não acho o Ronaldinho Gaúcho superestimado não, mano. Falar que ele é superestimado eu acho loucura. Calculadora lá da inflação do futebol, né? Se a gente botar esse valor de mercado do Ronaldinho e trouxer para valores de hoje, seria o equivalente a 240 milhões de euros. Nossa. Maior, por exemplo, do que a avaliação do Yamal hoje em dia, que tá na casa de 200 milhões, mesmo ele sendo apenas um jovem adulto. Lá em 2005, o Ronaldinho era o melhor jogador do mundo de acordo com a FIFA, aí voltou a ganhar esse prêmio em 2005 e também ganhou a bola de ouro desse ano, né? Fora as conquistas que a gente falou, que são similares às do Eto'o lá, né? Campeão espanhol na temporada 2004-2005, 2005-2006. Depois, o ano de 2005, ainda tem a primeira metade dessa Champions, que ele vai vencer em 2006, né? Aos 24 anos, o mundo era de Ronaldinho Gaúcho, que só veria o seu valor subir ainda mais, chegando a bater 80 milhões de euros em 2007, o que é completamente absurdo pra época. E eu te pergunto quanto é que o Ronaldinho Gaúcho no auge não valeria hoje em dia. Agora, a gente tá falando de valores absurdos, mas se a gente pegar a história do futebol, teve transferências de 100 libras, que já foi o recorde mundial na época. A gente fez um vídeo só mostrando como que o valor máximo de transferência foi aumentando com o tempo até bater os 222 milhões de euros do Neymar, que não foi superado até hoje. Vale a pena assistir. Só do Neymar vai ter uma pica pra superar. Melhor a história do mercado da bola. Ele acaba o vídeo do nada, né, cara? Caralho, que loucura o Aerofute. Do nada ele acaba, cara.